Olá, família de fé. Eu sou Rebeca Santos e esse é o nosso momento com Deus. Seja muito bem-vindo a mais um dia da nossa série sobre o Sermão do Monte. Hoje vamos meditar em Mateus capítulo 5, versículos 21 ao 26. Nos últimos dias, vimos Jesus falar sobre a identidade do discípulo e depois sobre a justiça do discípulo. Agora, ele continua aprofundando essa justiça. Jesus deixa claro que Deus não olha apenas para aquilo que fazemos, ele também olha para aquilo que alimentamos dentro do nosso coração. E hoje, ele toca em um assunto que todos nós, em algum momento da vida, precisamos enfrentar: a ira. Vamos à leitura da palavra? Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Quando lemos esse texto pela primeira vez, podemos pensar: mas eu nunca matei ninguém. E é exatamente aí que Jesus nos surpreende. Os fariseus acreditavam que cumpriam esse mandamento porque nunca haviam tirado a vida de alguém. Mas Jesus mostra que o pecado começa muito antes da violência. Ele começa no coração. Antes das mãos cometerem o pecado, o coração já o alimentou. Antes de existir uma agressão, muitas vezes já existiu um ressentimento. Antes de existir uma ruptura, já existiu orgulho. Antes de existir um assassinato, muitas vezes existiu uma ira que foi sendo cultivada. Jesus está nos ensinando que Deus não julga apenas os atos, ele também julga as intenções. Isso não significa que sentir raiva seja por si só pecado. A própria Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 26, irai-vos e não pequeis. Perceba que Paulo não diz para fingirmos que nunca sentimos raiva. Ele nos ensina a não permitir que a ira nos domine. Existe uma diferença entre sentir raiva e alimentar a ira. A emoção pode surgir. O pecado acontece quando decidimos alimentá-la. Quando deixamos que ela se transforme em ódio, em desejo de vingança, em palavras que ferem, em silêncios que castigam, em orgulho que impede o perdão. Há pessoas que nunca levantaram a mão contra alguém, mas há anos carregam um coração cheio de amargura. E isso também destrói. Talvez não destrua o outro primeiro, mas destrói quem carrega esse peso. A ira prolongada rouba a paz, rouba a alegria, rouba a comunhão com Deus. E muitas vezes destrói famílias, amizades e relacionamentos. Jesus não está dizendo para ignorarmos a dor. Ele também não está dizendo que tudo o que aconteceu com você foi pequeno. Há feridas profundas, há traições reais, há palavras que machucaram. Mas guardar essas dores como combustível para a ira nunca produzirá cura. Só produzirá mais sofrimento. É por isso que Jesus continua falando sobre reconciliação. Por isso, Deus sabe que um coração reconciliado é muito mais livre do que um coração que vive alimentando ressentimentos. E se esta palavra está falando ao seu coração, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e compartilhe esse devocional com alguém. E escreva aqui nos comentários: Senhor, cura o meu coração. Quero lembrar também
que o meu devocional em PDF, A Senda da Mulher Inabalável, já está disponível. São 5 dias de estudos para fortalecer a sua fé em meio ao processo da vida. Se você deseja aprofundar mais a sua caminhada com Deus, o link está na descrição desse vídeo. Hoje, o Espírito Santo talvez não esteja perguntando se você já brigou com alguém. Talvez ele esteja perguntando: quem ainda ocupa espaço no seu coração através da mágoa? Existe alguém que você se recusa a perdoar? Existe uma conversa que precisa acontecer? Existe um pedido de perdão que precisa ser feito? Não espere o orgulho vencer. Não espere a ira criar raízes. Quanto mais tempo alimentarmos a amargura, mais difícil se torna de arrancá-la. Peça ao Senhor um coração parecido com o de Cristo. Um coração firme na verdade, mas cheio de graça. Amém? Glória a Deus. Vamos à oração? Pai, obrigado pela Tua palavra. Hoje entendemos que o Senhor não deseja apenas controlar as nossas atitudes. O Senhor deseja transformar o nosso coração. Perdoa-nos pelas vezes em que alimentamos a ira, a amargura, o ressentimento. Ajuda-nos a entregar diante de Ti toda a dor que ainda carregamos. Dá-nos sabedoria para lidar com os conflitos sem pecar. Ensina-nos a perdoar como fomos perdoados. E que o nosso coração seja um lugar onde a Tua paz governe todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E se este devocional edificou a sua vida, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos episódios da nossa série sobre o Sermão do Monte. E não se esqueça de conhecer o devocional A Senda da Mulher Inabalável. O link está na descrição desse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Um grande abraço. Até o próximo encontro, se Deus quiser.